o filho é meu e no fim do dia quem escolhe como ela vai nascer sou eu. Aí o B nasceu da forma mais linda possível. Na hora caiu minha ficha, eu falei, caí no golpe, que raiva. Aí eu já comecei a chorar. Na minha cabeça era, ok, eu tenho a minha médica desde a adolescência, vou chegar lá, parto normal, enfim, tá tudo certo. E aos poucos eu fui descobrindo que não era só chegar pra médica e falar que o meu desejo era um parto normal que ia acontecer. Mesmo ela falando pra mim que eu ia ter um parto normal e que ia dar tudo certo, eu decidi que eu deveria trocar. E eu falei, bom, vou em busca de um médico que pelo menos seja um médico de parto normal. E eu passei em 8 obstetras, até de fato encontrar um médico que eu falei, bom, ele vai se esforçar, numa escala de 0 a 10, ele vai se esforçar 10 para fazer o meu parto natural, humanizado, sem nenhuma intervenção e não vai me levar desnecessariamente para uma cesárea. Eu já tinha minha médica. Ela, por ser uma pessoa referência em parto humanizado em São Paulo, ela sempre tratou com muita naturalidade. Sempre falei que queria o parto normal, mas não foi super dedicada, sabe? Na verdade, na minha cabeça, era meio que natural que fosse assim. Eu não sabia que existia essa indústria, nada disso, essas palavras de indústria de cesárea, de violência obstétrica, não tinha a menor noção de que essas coisas aconteciam. Esse assunto me veio assim, eu comecei a perguntar para as pessoas, para as mulheres, tipo, você queria o parto normal? Como foi seu parto? E aí eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que eu perguntava, elas falavam, eu queria parto normal, mas eu tive uma cesárea. Porque ao mesmo tempo tem muita gente que é desinformada, mas quer ter informação. O fator mais importante de todo o processo foi a informação. Que a informação fez a gente escolher como a gente gostaria que o bebê viesse ao mundo, como a gente gostaria que eu fosse tratada. Aí eu tava com sorinho, mas assim, nem sei se tinha ocitocina ou não tenho a menor ideia. Na sala de parto eles ainda me amarraram, então eu não conseguia mexer, né? Eu não conseguia levantar a mão, não conseguia fazer nada. Mas aí é que entra a médica, né? Porque ela tava lá e ela fez o que ela tinha que fazer, que era nada. Ela só olhou, observou, auscultou o bebê, tá tudo ok, tá tudo ok. E ele nasceu. E foi assim, completamente indescritível, né? Mas maravilhosa, tipo, a gente ficou os 3 juntos num abraço infinito, que foi lindo. Aí depois disso o berço saiu do meu colo para ir pro colo do pai. Eu tinha a primeira filha que estava em casa, eu queria que ela estivesse lá no parto, né? Ele marcou meia hora, tipo, eu preciso tirar essa criança urgente daí, porque eu tenho outra coisa para fazer. Então essas duas questões, a questão de ter uma data e a questão de ser cortada sim ou sim, me fizeram falar, não, eu não quero esse acompanhamento, não é esse parto que eu quero. Isso que meu marido, muito racional, sempre me cobrou e falou, puxa, você quer esse parto, só que você está num país em que não é preparado para ter um parto desse. Você precisa, primeiro, se informar e montar uma equipe boa. Tenho plena consciência que é muito difícil você conseguir equipe. Sem conhecimento, as pessoas não sabem o que estão perdendo, na verdade. Porque é isso, não está fazendo uma cesárea, está perdendo de viver aquele momento. Que mesmo que alguém pegue minha mão e fale, você vai ter o parto normal, eu não acredito mais, entendeu? Eu já acho que nos 45 do segundo tempo alguém vai me dar um golpe, alguém vai